Nosso assunto agora é o setor de biocombustíveis aqui no Brasil, que está prestes a dar um salto bilionário. Hoje, 15% do diesel é biodiesel. O plano agora é subir essa dose para 16%, mas ainda depende da decisão do governo. Para responder o que esse avanço significa na prática, eu converso agora com André Lavor, que é CEO e cofundador da Binatural. André, uma boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Cristiano. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom, André, a Binatural projeta um faturamento de 3,7 bilhões com a chegada do B16. O governo adiou mais uma vez essa discussão sobre o aumento da mistura. Como é que o setor enxerga isso? Olha, Cristiano, é importante a gente dizer que o setor de biodiesel já há 21 anos, esse ano faz 21 anos do início do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, que se startou em 2005. O setor já investe há muitos anos com a descarbonização do país. E nós temos uma projeção na Lei do Combustível do Futuro que incrementa 1% ao ano, chegando em 2035 com 25% de mistura. Nós estamos agora em 15%, a projeção é que chegássemos em 16% agora em março, que infelizmente não aconteceu, e 1% sucessivamente até chegarmos em 2035, como eu disse há pouco, em 25% de mistura. A projeção continua sendo que ainda esse ano a gente incremente esse 1%. Aliás, agora, é importante dizer, que chama até muito mais do que tão somente a pauta de descarbonização, né, do que prerroga a Lei do Combustível do Futuro, pela implementação dos biocombustíveis na matriz energética do país, que já é uma referência mundial. Nós temos 50% da nossa matriz energética é de renovável, essencialmente em função dos biocombustíveis. E o mapa do caminho passa, né, para a implementação dos biocombustíveis e acelerar esse incremento da mistura para a gente cumprir os mandatos de descarbonização, por exemplo, das NDCs, que o Brasil se compromissou agora na última COP, que são as contribuições nacionalmente determinadas em reduzir em 67% os gases de efeito estufa até 2035. Além do que, quadruplicar o consumo de combustíveis sustentáveis. Isso passa pela aceleração do incremento dos biocombustíveis na matriz energética. Tínhamos a expectativa de acontecer agora em março 16%, mas agora mais do que 16%, Cristiano, até recentemente algumas entidades do agronegócio oficializaram para o incremento em 17%, muito em função da nossa segurança energética pelo conflito que nós temos passado. A gente tem uma projeção de crescimento baseado no crescimento pela atividade econômica, né, do nosso produto interno bruto e também do incremento da mistura. E essas duas razões, elas estão, neste momento, ameaçadas em função do conflito. Uma delas, porque a eventual disrupção, né, a ruptura do abastecimento do diesel, já que nós somos dependentes de diesel importado, nós somos dependentes de 25% daquilo que nós consumimos, em torno de 17 bilhões de litros por ano que nós consumimos de diesel, de importação. E caso, em função desse conflito, da elevada do conflito, das volatilidades de preço e o pior, da ruptura do abastecimento, é possível que isso afete a atividade econômica e aí não vai afetar tão somente a Binatural, o crescimento da Binatural previsto, mas também o crescimento de qualquer setor da economia. Então, nós temos uma situação que está voltada à atividade econômica, mas nós temos uma solução, que é a aceleração do incremento da mistura de biodiesel no diesel. Então, a gente entende que mais do que 16%, a gente pode antecipar 17%, já que a gente tem uma capacidade produtiva hoje de 20%, nós temos o que a gente chama poderíamos implementar o B20, que são 20 bilhões de litros de capacidade produtiva no país, nós conseguiríamos implementar isso, mitigando o risco dessa dependência que nós temos da importação de diesel e dando continuidade à atividade econômica do país, não só da Binatural com essa projeção e chegarmos a 3,7 bilhões em função do incremento da atividade econômica, ou também incrementos percentuais de mistura do biodiesel, mas como atividade econômica toda do país. Bom, a gente está em ano de eleição aqui no Brasil. Esse calendário eleitoral pode acabar atrasando ainda mais essa discussão, na sua visão? Olha, eu acho que o ponto principal dessa discussão é que virou emergencial essa discussão. A gente tem um calendário, que é da Lei do Combustível do Futuro, que é esse incremento a cada março de todos os anos, muito em função da descarbonização do setor de transporte rodoviário, já que, parando para pensar,
de alguma forma, sempre tem caminhão envolvido em tudo que a gente tudo que a gente pensa. Mas pela emergência dessa situação da elevada do conflito, eu entendo que essa pauta virou prioridade para o governo. Então, independente do ano eleitoral que nós vivenciamos, principalmente para mitigar, como disse há pouco, a ruptura do abastecimento, é mais do que necessário a implementação imediata da mistura. O setor produtivo brasileiro tem fôlego para entregar o B16 sem gerar desabastecimento ou choque de preços? Com certeza. A gente tem hoje uma safra recorde de soja, né? Algumas casas estimam 185 milhões de toneladas de safra, a maior safra do mundo de soja. Lembrando que a gente exporta 2/3 dessa soja in natura, né? O setor 70% a 80% da produção de biodiesel é de fonte de óleos de soja vegetal, que nada mais do que a extração da soja in natura, lembrando que 80% é farelo, base da proteína animal, e 20% então é somente óleo. Então a gente tem capacidade produtiva de extração, de esmagamento, temos condições de matérias-primas, como eu disse, só a soja nós exportamos 2/3 daquilo que a gente produz, agregando muito mais valor ao país. A gente agrega 40% mais valor, e se a gente fizer considerar todo o balanço socioambiental, a gente agrega 12 vezes mais valor. Então, a gente tem matéria-prima suficiente, a gente tem uma diversidade de matéria-prima, a gente tem capacidade produtiva no setor de biodiesel, a gente tem uma sociedade hoje no setor em torno de 40%, são 20 bilhões de litros de capacidade produtiva, e a gente tem hoje um consumo que beira mais ou menos 10 bilhões por litro. Só corrigindo uma informação, desculpa, são 15 bilhões de litros de capacidade produtiva, que é um B20, ou seja, 20% de mistura de biodiesel no diesel. Então, a gente tem todas as condições, o setor sempre antecipou os investimentos, mantendo a previsibilidade daquilo que está na lei de combustível futuro, só falta efetivamente a implementação. Há risco de impacto no preço dos combustíveis para o consumidor? Olha, o biodiesel não, porque o biodiesel está muito relacionado à safra brasileira. Então, como a gente tem uma safra muito grande, tanto é que se você parar para fazer uma avaliação das últimas semanas, que teve essa volatilidade do preço do diesel, em função, obviamente, do preço do petróleo pelas questões do conflito, você fazer uma avaliação do biodiesel, hoje o biodiesel, em maioria das praças, ele tem um preço menor do que o diesel. Esse diesel é importado, que hoje encareceu muito em função do petróleo. A gente conseguiu manter de forma linear os preços em função da quantidade grande que a gente tem da safra brasileira. Então, não vejo risco de preço, e sim o biodiesel como solução para a gente evitar a ruptura de abastecimento. E mais do que preço, né, Cristiano, a gente, além do biodiesel ser essa solução também de preço, já que hoje a gente consegue manter a linearidade, não deixar faltar efetivamente o diesel nos postos de gasolina, que esse seria o maior impacto que a gente teria, não, mais uma vez, não só no setor de biodiesel, na binatural, mas na atividade econômica do país, já que tudo que a gente para pensar tem caminhão envolvido. O aumento da mistura reduz de fato a dependência do diesel importado? Com certeza, com certeza. A gente tem uma dependência hoje que beira 17 bilhões de litros. A cada 1%, para a gente ter uma dimensão, em torno de 800 milhões de litros. Então, uma vez que a gente acrescente 1%, indo para 16%, o B16, que a gente costuma falar, a gente reduz a dependência de 800 milhões de litros de diesel, substituindo por biodiesel, com todos os benefícios ambientais, sociais. A gente está muito focado aqui hoje na segurança energética, nossa soberania energética. Então, se a gente falar em 17%, a gente está falando um pouco mais de 1,5 bilhão de litros, 1 bilhão e 600 milhões de litros de incremento de biodiesel na nossa matriz energética e reduzindo a dependência do diesel importado. Então, o impacto é imediato. Obrigada, André, pela sua entrevista. Prazer conversar com você. Boa noite. Obrigado, um prazer. Boa noite.